Olá, oi pessoal, sejam bem-vindos aqui no nosso canal. Olá! Oi, Raquel! Oi, Sueli! E hoje vamos falar sobre a raiva, né, Sueli? Sim! Podemos sentir raiva? Pois é, como é que a raiva é vista no dia a dia, né? Eu acho que culturalmente, né, gente, quando a gente fala da raiva, a gente pensa em posturas agressivas, atitudes agressivas, né? Acho que a gente tende a pensar mais no comportamento gerado pela raiva, né? E tende a, obviamente, reprovar esse comportamento ou ver com maus olhos, né? Então, a emoção raiva, por si só, quando a gente pensa nas funções das emoções, né? E quando a gente pensa nas emoções desagradáveis, como a gente já mencionou aqui para vocês, né? Ela não é muito bem vista, a emoção raiva, né? E qual é o papel da emoção raiva? Qual é a função dessa emoção na nossa regulação e na nossa adaptação na sociedade? A emoção raiva, ela tem uma função muito importante de defesa, de senso de justiça, né? Então, é quando eu me sinto invadida, me sinto violada nos meus direitos, né? A emoção raiva aparece. Então dá para dizer que a raiva é uma emoção que nos protege, que tem a função de nos proteger. Tem uma função de proteção, uma função de defesa. E quais são os sinais que a raiva mobiliza no nosso corpo? Talvez a raiva gere sinais diferentes para cada pessoa. É bem importante estar trazendo porque além da emoção, uma coisa é o que eu sinto, outra é o que eu faço, outro comportamento. Qual a função dessa emoção nesse momento na minha vida? Quais são os sinais dessa emoção no meu corpo? E qual a intensidade, né, Sueli? Porque pode ser que algo aconteça e vem uma onda que é fraquinha de raiva, bem como uma onda mesmo, ou uma onda enorme de raiva, né? Que podem ser proporcionais ou desproporcionais àquele estímulo externo. E a raiva, é curioso isso, né, Raquel? A raiva nos personagens, né? A gente traz aqui os personagens do Divertidamente, mas em outros personagens de filmes e animações para as crianças, a raiva sempre é representada pela cor vermelha. O que você acha que isso significa? Por que essa escolha? Para mim é algo relacionado a essa força, energia, ao fogo, ao né? O vulcão. Isso, acho que um desses sinais no nosso corpo gerados pela raiva é calor, né? É o fogo, é aquele calor no rosto, né? Aquele afogamento que vem subindo. O coração que acelera. O coração que acelera. E tem também uma outra resposta de tensionamento. Sim. Tu chega a sentir isso nos teus momentos acessando a raiva? Então o corpo fica preparado como se fosse se defender, né? Fisicamente. E aí a gente tem um detalhe e um perigo, né, Sueli? Exatamente. Não é porque eu sinto que eu tenho que fazer algo, não é porque eu sinto a raiva que eu tenho que executar algo diante dessa emoção. Talvez a raiva traga esse desafio maior, né? De parar. Dar um passo atrás, né? Porque a intensidade pode estar muito grande, pode ser uma onda muito grande. E aí vem o desafio de que podem acontecer alguns prejuízos aí nas nossas atitudes, né? E aquela tendência, né, Raquel? Quando eu tenho a sensação de que eu vou perder o controle, talvez a minha resposta automática seja vou segurar. E isso não é legal, né? Quando a gente pensa em regulação da raiva. Fazer esforço para controlar ainda mais. Pode talvez fazer com que essa onda espirre assim, para todos os lados. Faz sentido isso que eu falei? A gente tem que pensar em quais são os gatilhos, quais são os estímulos externos, por exemplo, né, em relação a essa emoção. Alguém falou coisas ruins para mim, alguém arrancou algo da minha mão. Vamos pensar nas crianças, né, que elas vivem constantemente esses desafios sociais, de se sentirem invadidas, de ouvirem coisas que não gostaram. Então, assim, é o que fazer com aquilo sem que vá engolindo sapo, como a gente diz, né, e também sem explodir que nem um vulcão. É isso.
talvez para as crianças uma situação que representa um destes gatilhos. E fico pensando, né, que para pais e cuidadores lidar com essa resposta das crianças a este gatilho também é desafiador, que é ouvir não. Para muitas crianças, ter um desejo, um pedido negado naquele momento, porque aí também tem a noção de tempo que para elas é diferente, pode ser algo que representa um gatilho da raiva. Tá certo? E aí o que acontece? A criança vai ter uma resposta com esse não, que pode ser de choro, de grito, ou sair correndo, ou, né? E é muito de como os pais vão tolerar essa reação da criança também. E olha só, outra coisa importante é que nesse momento em que pais, cuidadores, negaram um pedido da criança e que a criança acaba tendo essa onda da raiva e um comportamento gerado pela raiva, porque ela ainda está aprendendo sobre isso, os pais podem confundir a resposta de raiva com um desafio ao que foi apresentado por eles, né, ao pedido deles. Entende o que eu quero dizer? E aí eu fico pensando, quando nós adultos recebemos alguns nãos, né, o que a gente faz? Tem adulto que chora, que fica mais quieto, que sai, se afasta das pessoas. Tem várias reações aí, né? De uma maneira mais madura ou mais regulada ou não, né? O trânsito é um grande desafio também para os adultos, né? Que tem muitas pessoas que são muito vulneráveis ao trânsito quando percebem que alguém fez algo que é inadequado, percebem quando alguém até te colocou em risco, né, no trânsito. Essa questão do trânsito me parece também, né, um gerador de estresse e raiva bem importante para os adultos. E muitas vezes as crianças estão presentes nessas situações, né? E observando as reações dos adultos, né? E modelando, aprendendo sobre, né? Isso aí, o que acontece? O trânsito é um ótimo exemplo da gente pensar quantas vezes nós realmente estamos atentos ao dirigir, né? Então, assim, quantas vezes a gente se distrai com estímulos ou para no sinal e pega o celular. Então, são vários comportamentos da gente se observar, como que nós estamos atentos ao que está acontecendo e principalmente a como a gente está se sentindo. Então, quanto mais atento eu estiver naquele momento ao dirigir, por exemplo, é mais provável que eu consiga observar como eu estou e eu possa me regular emocionalmente, né? Diferente se eu estiver... O que é diferente caso eu esteja num automático, né? No piloto automático. Que é um convite que a gente faz aqui, né, de estarmos atentos a tudo que está acontecendo no ambiente externo e interno, porque isso, com certeza, vai favorecer a identificação de uma emoção e a forma como eu vou lançar uma das minhas estratégias para lidar com essa emoção. Sabe que um dia eu ouvi em uma entrevista que o Paul Ekman, que é esse teórico, né, evolucionista das emoções, que foi o consultor do filme Divertidamente, ele usa uma expressão muito boa para os momentos de raiva, que ele chama de tempo para pensar com sabedoria. E ele fala principalmente das situações geradas no conflito no dia a dia, né, com a parceira, nas coisas que precisam ser resolvidas em casa, as tomadas de decisão, aquele momento em que, obviamente, pai e mãe podem divergir na maneira como compreendem as necessidades das crianças, como é importante que os pais, como dupla, quando dividem isso diariamente com alguém, né, na coparentalidade, se perceberem na relação e poderem usar a estratégia do tempo para pensar com sabedoria. A gente pode dizer, olha, agora eu prefiro que a gente não converse sobre isso, porque eu estou percebendo a onda da raiva vindo, né? Ou porque os nossos filhos, né, e as crianças pelas quais nós somos responsáveis estão ali presentes. E não é bacana, né, que eles tenham esse modelo de interação.
Porque provavelmente a gente não se orgulha de alguns comportamentos se eles forem tomados pela raiva. E com certeza, porque o que acontece? A gente acaba tendo atitudes que vão contra os nossos valores, né, Sueli? Porque não é isso efetivamente que eu gostaria de ter feito. Não é assim que eu quero ensinar o meu filho, a minha filha, né? E tu trouxe esse ponto que é fundamental, desse tempo que a gente precisa. Então, assim, olha, agora não vai dar para conversar sobre isso, né? Então, assim, estou irritada, estou ativada, não estou bem, algo nesse sentido, né? Depois a gente conversa. Porque a gente precisa desse tempo que essa onda fique bem calminha, né? Para realmente porque aí algumas funções do cérebro ficam afetadas de tomadas de decisões, da gente realmente pensar de uma maneira racional, não tem como na hora da raiva, na hora da ativação. É aí que moram os grandes perigos, né, de coisas que a gente pode fazer no trânsito ou de coisas que a gente pode acabar falando para as pessoas que a gente mais ama. É verdade. Então, eu penso que uma mensagem bem importante desse vídeo sobre a raiva é que tudo bem, é esperado sentir raiva. Ela é uma emoção que tem uma função na nossa vida. A gente poder entender isso no que diz respeito às nossas próprias emoções e especialmente com relação às emoções das crianças, cujas estratégias ainda não é esperado que sejam refinadas, né, para lidar com a raiva. E com outras tantas emoções que são desagradáveis de sentir. Pode sentir raiva, então, mas não pode ter comportamentos raivosos. Porque a raiva cega, tem essa expressão, né? Então, assim, realmente dá um tempo, dá um passo atrás, se afastar daquela fonte, entre aspas, de raiva, menos do que despertou, ou daquela situação, né? Para depois se aproximar, se conectar e conseguir conversar sobre aquilo. E aí a gente pode lançar mão de um recurso que eu sempre digo, assim, é muito simples. É tão simples que a gente faz sem se dar conta que está fazendo. Mas ainda é o melhor recurso para ajudar nessa regulação da onda, que é respirar. Então, Sueli, a gente falou sobre algumas questões, assim, alguns estímulos externos. A gente falou da relação das pessoas, de adultos no trânsito. Nós conversamos sobre pais e filhos na relação entre eles em casa e situações em que a criança se frustra, que fica irritada porque ouviu um não, né? E a gente precisa considerar também que em todas as faixas etárias nós temos momentos de vida que nós temos alterações hormonais, em que nós somos mais suscetíveis a ficarmos mais irritados, né? Então, tanto para os homens quanto para as mulheres, em determinadas fases da vida, a gente fica nessa vulnerabilidade, né? De estar mais irritado. Além daqueles momentos que, independente da idade, a gente sabe que a gente fica mais irritado, que é com sono, com fome, quando a gente não tem necessidades básicas atendidas, inclusive amor, né? Se sentir amado, se sentir amparado. A gente vê isso muito nas crianças, né? É importante isso, né? Tanto pensar nos diferentes momentos da vida que podem nos tornar mais vulneráveis para a raiva, quanto ao longo do dia. Ter essa atenção de novo, né? Sobre o que está acontecendo, quais as necessidades que eu preciso atender. Exatamente, do que eu preciso agora. Né? Do que eu preciso agora. Que é diferente do que eu quero. Talvez o que eu queira não seja o que eu realmente esteja precisando. E pais e cuidadores têm ainda o papel importante de traduzir essas necessidades para suas crianças. Porque isso na infância, né, ou ao longo do desenvolvimento ainda não está tão claro. E a atenção que a gente precisa ter com as crianças, porque se a criança está muito irritada e é evidente que ela está com sono, muitas vezes quando a gente diz, tu está com sono? Não estou com sono, fica mais irritado ainda, né? Então a gente tentar conduzir a criança àquela situação para atender a necessidade dela, né? Ir atendendo a necessidade, exato, né? Sem a necessidade da confirmação da criança, porque isso pode inflamar um pouco mais ali a reação de raiva. E na comunicação tem uma questão bem importante que eu pensei, Sueli, que é o seguinte: como que na raiva a gente se coloca numa missão ou numa função de provar que está certo? Sim.
Muito. A realidade, o fato, o acontecimento em si segue sendo o que é o que foi, não muda, nós estando certos ou não. Mas o quanto a raiva traz esse pensamento de mostrar que eu estou certo, que eu estou certo e que a outra pessoa está errada, né? E para onde que nos leva? Aquela coisa de escolher quais lutas lutar, né? Mas é isso, tem esse viés cognitivo do senso de justiça. E aí vem essa ideia de que eu tenho que fazer algo. Se eu não executar algo, se eu não mostrar, se eu não provar, se eu não educar no sentido de direcionar aquela pessoa porque eu acredito que seja certo, eu não vou estar executando a minha missão, digamos assim. Não vou estar cumprindo a minha tarefa. Achas que a gente pode compartilhar nesse momento alguns dos materiais Sim. que trazem esse conteúdo da raiva? A gente tem um livro que nós estávamos aqui escolhendo alguns livros para mostrar para vocês. Nós já contamos com vários livros e materiais para trabalhar com as crianças, tanto no consultório quanto em ambientes não clínicos, né? E esse é um livro que foi lançado há 20 anos, né? Então, como é um tema, o tema das emoções é um tema que tem sido cada vez mais estudado, pesquisado, tem muitos materiais, e o quanto o tema das emoções vem sendo estudado e pesquisado há várias décadas, né? Então, esse é um livro bem clássico, né? Do como eu me sinto quando. São várias emoções, e esse aqui é do coelho que está zangado, né? Então, para crianças pequenas, eu acho um livro bem interessante de se recomendar. Temos a Onda da Raiva, da coleção dos livros das emoções, né, da Marina Guzmão. Então é muito bacana que aqui justamente o que ela aborda é uma casa em que o menino sente raiva constantemente e a menina não. Então isso a gente precisa cuidar da frequência, né? Então nesta casa a menina não apresenta raiva, não demonstra raiva e o menino está constantemente sentindo raiva, né? E tem uma atividade muito bacana que a gente orienta para vocês, que é justamente fazer um barquinho de papel mostrando que nós somos o barquinho e as emoções são como ondas. E aí tem as emoções, as ondas de raiva, que podem ser pequenas ou grandes. Eu acho muito bom esse recurso, assim, como um lembrete visual, sabe? Ter barquinhos pela casa para esse lembrete, para adultos e crianças, porque essa é uma linguagem muito fácil de acessar, né? Na hora que a emoção tá quente, ou que a onda da raiva ou de outra emoção tá bastante ativa, lembrar que, olha, eu sou o barquinho, eu não sou a onda, né? E é bem isso, então, nós não somos o que nós sentimos essas emoções em determinados momentos, como na história aqui, né, desse livro, para a menina estava sendo um prejuízo a falta de raiva na vida dela, né? E para o menino o excesso da raiva estava sendo um prejuízo também, né? Então é muito importante a gente lembrar disso, né? Nós não somos o que sentimos. Alguém que sente muita raiva não é uma pessoa raivosa, né? Ela pode estar sofrendo pelo excesso de raiva e vai precisar de ajuda para lidar com isso. E ela continua sendo a pessoa que ela é. Então aqui, um livro que traz a história de um menino que tinha muita dificuldade para lidar com o não. Que foi essa situação que a gente colocou como um dos possíveis gatilhos diários, geradores de raiva. E acho que a metáfora do livro é bem interessante, porque nos momentos de raiva ele sente como se uma tempestade tivesse vindo, né? Com trovões, raios, ele vai ficando muito vermelho, né? Representando toda essa reação que a raiva traz para o nosso corpo. E aqui, o outro livro da coleção, O Que Fazer Quando, né? Esse é o livro O Que Fazer Quando Você Se Irrita Demais. E é um livro que traz muitas sugestões de atividades de regulação, né? Métodos ativos para lidar com a raiva, muitas estratégias, assim, exercícios mesmo. Eu acho que é um bom livro para pais terem a cada capítulo fazer as atividades com as crianças. É isso aí. É isso aí.
Bom, essas são algumas ideias, né, que a gente pensou em compartilhar sobre essa emoção, que tem a sua função na nossa vida, mas que pode ser um grande desafio lidar com ela. E se vocês estão gostando, né, dos conteúdos que a gente compartilha através desses nossos encontros, né, Raquel, muito genuínos, porque a gente vai construindo aqui, trocando ideias mesmo. Compartilhe, deixe comentários. Se inscreva, né, para que esse vídeo possa alcançar mais pessoas, mais pais, cuidadores e outros profissionais. Sugiram, comentem, sugiram conteúdos ou ideias, compartilhem, né? A gente gostaria muito de ter essa experiência. Isso aí. Isso aí. Obrigada.